Você já parou para pensar por que tantos homens ricos morrem vazios? Por que aqueles que acumularam fortunas inteiras acabam escravos do próprio ouro? Epicteto, um homem que nasceu escravo e morreu livre, entendia algo que poucos compreendem hoje. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no quanto você controla a si mesmo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como os estoicos construíam riqueza sem serem possuídos por ela. Sobre como você pode prosperar sem perder sua alma no processo. A primeira lição de Epicteto é brutal na sua simplicidade. Distinga o que está sob seu controle e o que não está. Ele dizia que a maioria dos homens sofre porque tenta controlar o incontrolável. O mercado vai cair? Você não controla. A economia vai entrar em crise? Você não controla. Alguém vai te criticar por buscar riqueza? Você não controla. Mas sabe o que você controla? Suas escolhas, seu esforço, sua disciplina, sua forma de pensar sobre o dinheiro. Os estoicos não evitavam a riqueza. Eles apenas entendiam que perseguir dinheiro com desespero é o caminho mais rápido para a miséria interior. Eles construíam riqueza como um subproduto da virtude, não como um objetivo em si mesmo. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro, mas vivem apavoradas de perdê-lo? Que ganham bem, mas não dormem em paz? Que acumulam, mas nunca sentem que é suficiente? Isso não é riqueza. Isso é prisão. Epicteto ensinava que você só é livre quando não depende emocionalmente daquilo que possui. Quando você pode ter muito ou ter pouco e ainda assim manter sua serenidade. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você nunca será rico de verdade enquanto tiver medo de ser pobre. A segunda lição é sobre desapego estratégico. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, a visualização da perda. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos do mundo, acordava todos os dias imaginando perder tudo, não por pessimismo, mas por sabedoria. Porque quando você treina sua mente para aceitar a perda, você nunca mais será refém do ganho. Você pode trabalhar duro pelo dinheiro, sem ser escravo dele. Você pode investir sem desespero. Você pode negociar sem apego. E, ironicamente, é essa liberdade interior que te torna mais eficaz na criação de riqueza. Porque você age com clareza, não com medo. Imagine que você perdesse tudo amanhã. Sua conta bancária zerada, seus investimentos desaparecidos. Você voltaria à estaca zero. Como você se sentiria? Destruído? Perdido? Então você ainda não é livre. Os estoicos treinavam essa aceitação radical, não para atrair a perda, mas para remover o poder que ela tem sobre você. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, dizia: pratique a pobreza voluntariamente, para nunca temê-la involuntariamente. Ele jejuava mesmo podendo banquetear, dormia no chão mesmo tendo camas de seda, não porque desprezasse o conforto, mas porque não queria que o conforto o dominasse. Você não precisa ser rico para viver bem, mas precisa ser livre para viver em paz. A terceira lição é sobre valor real versus valor aparente. Os estoicos faziam uma distinção brutal entre o que é realmente valioso e o que apenas parece valioso. Epicteto dizia que a maioria das pessoas desperdiça a vida perseguindo coisas externas: carros, casas, roupas, status, aprovação, e no processo negligenciam o único bem que realmente importa, o caráter, porque tudo que é externo pode ser tirado de você, mas ninguém pode roubar sua integridade, ninguém pode tirar sua disciplina, ninguém pode confiscar sua sabedoria. Então, quando os estoicos buscavam riqueza, eles sempre se perguntavam: estou construindo algo que posso perder, ou estou me tornando alguém que ninguém pode destruir? Pense em quantas pessoas você conhece que vendem a própria alma por dinheiro, que mentem nos negócios, que traem a própria ética por lucro, que sacrificam relacionamentos por ganhos financeiros. Elas podem até ficar ricas, mas nunca serão livres, porque carregam o peso da vergonha. A riqueza construída sobre mentiras é uma prisão dourada. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles acreditavam que é melhor ser pobre e honrado do que rico e corrompido, não porque glorificassem a pobreza, mas porque sabiam que a corrupção destrói você por dentro, muito mais do que a pobreza destrói por fora. Você prefere ter dinheiro ou ter paz? Porque às vezes você não pode ter os dois. A quarta lição é sobre trabalho como virtude, não como maldição. Epicteto era obcecado pela ideia de que cada pessoa tem um papel a desempenhar.
e que a verdadeira liberdade vem de desempenhar esse papel com excelência, independentemente do resultado. Se você é comerciante, seja o melhor comerciante que pode ser. Se você é investidor, estude, aprenda, refine sua estratégia. Se você é empreendedor, construa algo que realmente tenha valor, mas faça isso pela virtude do trabalho em si, não apenas pelo dinheiro, porque quando você trabalha apenas por dinheiro, você se torna uma prostituta do mercado. Quando você trabalha por excelência, você se torna um artesão da vida. Os estoicos acreditavam que o trabalho bem feito é sua própria recompensa, que o esforço disciplinado molda seu caráter mais do que qualquer resultado externo. Marco Aurélio escreveu: "Não faça nada pela metade, não faça nada sem propósito." Ele era imperador, mas trabalhava como se estivesse prestando contas aos deuses. E aqui está a ironia: quando você para de trabalhar apenas pelo dinheiro e começa a trabalhar pela excelência, o dinheiro vem naturalmente. Porque as pessoas reconhecem qualidade, porque o mercado recompensa valor, porque você se destaca em um mundo de mediocridade. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? E se nenhuma dessas opções? E se você trabalhasse para se tornar melhor? A quinta lição é sobre generosidade inteligente. Os estoicos não eram mesquinhos. Eles entendiam que a riqueza flui quando você a compartilha com sabedoria. Mas aqui está a diferença. Eles não davam por ostentação, não faziam caridade para postar nas redes sociais, não ajudavam os outros esperando reconhecimento. Eles davam porque entendiam que tudo o que você possui é temporário, mas o bem que você faz permanece. Sêneca dizia: "Ninguém se torna pobre dando, porque quando você dá com sabedoria, você cria conexões, você constrói comunidade, você planta sementes que voltarão de formas que você nem imagina." Mas cuidado, generosidade não é ingenuidade. Os estoicos não defendiam dar para quem não merece. Eles acreditavam em ajudar quem está disposto a se ajudar, em investir em pessoas que estão trabalhando, não em preguiçosos, em apoiar causas reais, não em desperdício, porque dar sem discernimento não é virtude, é estupidez. E estupidez não é uma virtude estoica. Então, quando você prosperar, compartilhe, mas faça isso com inteligência. Ajude quem pode ser ajudado, ensine quem quer aprender, dê para quem vai multiplicar. E faça tudo isso em silêncio, porque a verdadeira generosidade não precisa de holofotes. Você dá para ajudar ou para ser visto ajudando. A sexta lição é sobre simplicidade voluntária. Marco Aurélio tinha palácios, mas vivia como se tivesse uma cabana. Epicteto não tinha nada, mas vivia como um rei interior. Ambos entendiam que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais rico você é, porque a felicidade que depende de coisas externas é frágil. A felicidade que vem de dentro é inabalável. Os estoicos não eram contra o conforto, eles apenas não permitiam que o conforto os controlasse. Eles podiam desfrutar de um banquete, mas também sabiam comer pão e água com gratidão. Hoje vivemos em uma era de consumo insano. As pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não ligam para elas. E depois se perguntam por que estão endividadas, ansiosas, vazias. Os estoicos riam dessa loucura. Eles sabiam que cada coisa que você possui também te possui um pouco. Cada objeto que você compra traz responsabilidade, manutenção, preocupação. Então, antes de comprar algo, pergunte-se: isso vai me tornar mais livre ou mais preso? Isso vai agregar valor real à minha vida? Ou é apenas ruído? E se a resposta for ruído, deixe para trás, porque a vida simples é a vida livre. Quantas coisas você possui que realmente te fazem feliz? A sétima lição é sobre tempo como moeda verdadeira. Epicteto dizia que a maioria das pessoas desperdiça sua vida preocupada com dinheiro, mas esquece que tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode ganhar mais tempo. Você pode perder uma fortuna e reconstruir, mas não pode recuperar um dia perdido. Então, os estoicos tinham obsessão com o uso do tempo. Eles acordavam cedo, eles evitavam distrações. Eles diziam não para o que não importava, porque sabiam que tempo desperdiçado é vida desperdiçada, e nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar vida de volta. Sêneca escreveu um livro inteiro sobre isso, sobre a brevidade da vida. E a mensagem central é brutal:
Você não tem pouco tempo. Você desperdiça a maior parte dele em conversas vazias, em preocupações inúteis, em entretenimento medíocre, em trabalho que não leva a lugar nenhum. E depois, você se pergunta por que a vida passou tão rápido. Os estoicos entendiam que se você quer ser rico de verdade, você precisa ser rico em tempo livre. Não o tempo livre da preguiça, mas o tempo livre da intenção. Tempo para pensar, tempo para criar, tempo para estar com quem você ama, tempo para se tornar quem você deveria ser. Você está ganhando dinheiro ou está vendendo sua vida? A 8ª lição é sobre resiliência financeira. Os estoicos eram obcecados com preparação. Eles não viviam em fantasia. Eles não acreditavam em sorte cega ou destino garantido. Eles sabiam que a vida é instável, que crises acontecem, que impérios caem, que fortunas desaparecem. Então, eles se preparavam. Marco Aurélio dizia: espere pelo melhor, prepare-se para o pior, aceite o que vier. Isso significa ter reservas financeiras, significa diversificar investimentos, significa não colocar todos os ovos na mesma cesta, significa viver abaixo das suas possibilidades, não no limite delas. Porque quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, você vai querer ter construído seu barco com antecedência. Você está construindo um castelo de areia ou uma fortaleza de pedra. A 9ª lição é sobre legado, não acúmulo. Epicteto nunca teve filhos biológicos, mas ensinou milhares de pessoas. Suas ideias sobreviveram 2000 anos. Isso é riqueza real. Os estoicos não mediam sucesso por quanto acumulavam, mas por quanto deixavam, por quantas vidas tocavam, por quanto bem geravam no mundo. Eles sabiam que quando você morre, e todos nós vamos morrer, ninguém vai falar sobre quantos zeros tinha sua conta bancária. Vão falar sobre que tipo de pessoa você foi. O que vão dizer sobre você quando você não estiver mais aqui? A 10ª e última lição é sobre liberdade interior como verdadeira riqueza. Epicteto dizia algo que deveria estar gravado em pedra: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Você pode ter milhões no banco, mas se você é escravo dos seus impulsos, você é pobre. Se você não consegue dizer não para seus desejos, você está preso. A verdadeira riqueza é a capacidade de sentar consigo mesmo em silêncio e sentir paz. É a capacidade de perder tudo e ainda assim permanecer inteiro. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixa nos comentários a palavra disciplina.